Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre as investigações de vendas de sentença no STJ, né? Como vocês sabem, houve a denúncia lá primeiro no Mato Grosso, depois no Mato Grosso do Sul, de um esquema de venda de sentenças, né, em que alguns advogados teriam acesso a gabinetes de ministros dos tribunais do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, e depois também ao STJ, né, e poderiam negociar sentenças, né? Como a gente falou, inicialmente não se sabia se havia alguma coisa de fato, sempre há a possibilidade do pessoal estar mentindo, mas parece que já se confirmou que alguma coisa há, tanto que já foram vários desembargadores afastados, né? E a investigação estava acontecendo no STJ, essa investigação, porque também haviam ministros do STJ indicados ali. Agora, do nada, a investigação subiu para o STF. E vai morrer, vocês sabem que vai morrer porque, né, foi como morreu a Lava Jato também, com o STF entrando em cena. O curioso é isso, porque não precisava subir para o STF, né? Por que subiu para o STF essa investigação? E aí a minha suspeita, no que eu falei no vídeo anterior meu sobre isso, é porque o Luiz Felipe Salomão, que é muito amigo dos ministros do Supremo, parece que o nome dele aparecia nessas coisas, né? Nessas mensagens. Só que agora existe um ministro do STF que também está aparecendo nessas mensagens. Olha que coisa, né? Ninguém sabe quem que é, mas a gente tem uma suspeita. Vamos falar sobre isso, vamos entender qual é esse assunto aqui, o quão grave é isso, e será que isso pode dar alguma coisa além de nada, né? Porque, bom, o mais certo é não dar nada, né? A gente sabe que o STF sentou em cima da Lava Jato, anulou tudo, é bem possível que o STF faça a mesma coisa com esse esquema aqui. Na verdade, eu acho que eles vão fazer algo mais próximo do que fizeram com o Mensalão, que é postergar, adiar. Aí finalmente vão julgar e vão falar, já prescreveu tudo, então já acabou tudo, não tem mais o que investigar. É o mais provável que eles vão fazer, né? Mas vamos entender esse caso aqui. Será que pode dar ruim para algum ministro isso? Essa notícia foi sugerida por Biqueira do Xandão no DF, Alá é o único Deus, Maomé é o seu profeta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, a minha suspeita era que era por causa do Luiz Felipe Salomão, porque o Luiz Felipe Salomão é muito perto, muito próximo do Alexandre de Moraes, é muito próximo da Carmen Lúcia, é muito próximo do pessoal todo lá. Ele, quando foi corregedor do CNJ, o Luiz Felipe Salomão, foi ele que tentou tirar a juíza Gabriela Hardt e os procuradores do TRF4, alegando que eles tinham tomado decisões de suspeição e coisa e tal, ou seja, claramente uma vingança por conta da Lava Jato, né? Mais uma vez o pessoal do STF se vingando contra a Lava Jato, até aí nenhuma novidade. Então o que eu imaginei? Como chegou no Luiz Felipe Salomão, o Luiz Felipe Salomão próximo do pessoal do STF, eles vão dar um jeito de parar esse negócio e realmente subiram para o STF. Mas parece que eu estava enganado. A situação é ainda pior. Tem um nome de um ministro do STF nessa história, né? Então aqui, ó. Mensagens incluem menção a ministro do Supremo. A reportagem aqui do Platô BR, do Leonardo Furman, segundo ele teve acesso a dados ainda em sigilo que indicam isso aqui, ó. Integrante de esquema sob investigação diz ter proximidade com o ministro cujo nome é mantido em segredo. Não está claro se a relação era real ou se o lobista estava indicando influência que não tinha. É o que eu sempre falo para vocês, tem que tomar muito cuidado com esse pessoal que fala esse tipo de coisa, porque às vezes o cara está mentindo, tá? Isso é um mercado enorme que tem aí de venda de sentenças que, na verdade, o cara não tem esse poder. Ele engana os advogados, engana uma parte, fala, olha só, se você me pagar, o juiz vai decidir a favor de você e coisa e tal. E, na verdade, ele não tem influência nenhuma, não tem nada para fazer. Se o juiz decidir a favor do cara, ele vai falar, tá vendo? Você me pagou, o juiz decidiu certo. Se decidir errado, ele vai falar, pô, lamento muito, teve um outro problema lá, o juiz não conseguiu aceitar e não sei o que lá, e teve a outra parte pagou e não sei o que lá, enfim. Inventa uma desculpa qualquer e diz que o juiz decidiu por outro lado, né? Então, isso é muito comum por aí, tá, gente? Tomem cuidado com isso, inclusive, isso é um golpe muito comum. Aliás, eu já até mencionei aqui, em época de eleição também, agora já passou, né? Mas eleição de vereador, por exemplo, tem muita gente desesperada para se eleger, aparece muita gente por aí vendendo voto, dizendo que tem um esquema lá no TSE que bota voto na urna e não sei o que lá, me paga 5 mil reais, aí 5 mil reais é pouco, né? Muito mais que eles cobram, mas enfim, me paga uma grana aí que eu boto o voto seu lá na urna, garanto no mínimo não sei quantos votos, eu não sei o que lá. E essas pessoas estão vendendo nada, elas não têm acesso às urnas, elas não têm acesso a nada, elas estão vendendo isso, e aí de novo, chega a eleição, se tiver aqueles votos que eles prometeram que você teria, ele fala, tá vendo aí, foi os votos que eu fiz para você, eu que fiz esses votos aí para você, viu, beleza, tá tudo certo.
Se não tiver os votos, ele fala, não, deu um problema, deu não sei o que lá, não consegui, deu um problema aqui, coisa e tal. E aí, ou seja, a pessoa não tem o que fazer, vai fazer o quê? Vai na polícia? Você foi isso um crime, né? Você estava tentando comprar votos, né? Então, ou seja, se você for na polícia, aí acabou, você vai ser preso também. Então você não pode fazer nada, esse pessoal sai livre disso daí e não tem esquema nenhum no final das contas, né? Só que a possibilidade dessas pessoas, desses advogados que estavam negociando sentença, de ser nada, absolutamente nada, isso já foi descartado. Por quê? Porque entre as conversas que estão ali estavam sentenças que ainda não tinham saído, ou seja, sentenças que só apareceriam no sistema do tribunal um mês depois, semanas depois, e o pessoal adiantou, essa daqui vai ser a sentença, estava o texto integral da sentença. Então, no mínimo, as pessoas tinham acesso a alguém dentro do gabinete dos juízes lá do Tribunal de Justiça e essa pessoa conseguia desviar documentos. A gente ainda não sabe, tá? Porque a parte de comprar a sentença ainda pode ser falsa, pode ser que, né, realmente não comprou nada, aquela decisão já era aquela, já seria aquela decisão de qualquer forma, mas a gente não sabe. De qualquer forma, dá para garantir que não era assim, não era nada. Tinha alguma coisa tinha. Se eram só o pessoal do gabinete que estava recebendo essa grana e transmitindo decisões já tomadas, ou se era realmente influência, a gente não sabe ainda estão investigando. E outra coisa foi justamente, teve também um caso de um desembargador que parece que fez uma compra de fazenda, que parece que recebeu dinheiro aí. Então teve uma troca de dinheiro nessa história. E se o desembargador recebeu dinheiro, então é muito provável que sim, que houve a compra de sentença. Ou seja, não era só o pessoal do gabinete que estava envolvido, também o desembargador estava envolvido. Nesse caso está sendo investigado, eu imagino que em algum momento vão fazer as provas como isso daí, ou não, porque como eu falei para vocês, agora chegou no STF, é capaz disso daqui tudo morrer agora e não ter problema nenhum, né? O que é um absurdo no final das contas, né? Já está mais do que claro que justiça no Brasil não existe, né? É um grupo político que só tem interesses próprios, só quer enriquecer e ajudar seu lado político e mais nada além disso. O caso dessa pessoa, desse ministro do Supremo que foi citado nas conversas, a gente tem informação aqui, não do STJ, tá? Não do Superior Tribunal de Justiça. Esse já tem 4 ministros que já foram indicados no Superior Tribunal de Justiça. No Supremo Tribunal Federal, ali dos 11 que você conhece ali, né? Um dos 11 apareceu o nome dele nessa conversa. De novo, o cara dizendo que tem acesso a ele, que consegue conversar com ele, que consegue fazer esquema com ele, né? Não se sabe se pode ser que o cara tivesse acesso até o STJ, tem acesso no TJ do Mato Grosso, TJ do Mato Grosso do Sul, o STJ, mas não tem acesso ao STF, né? Pode ser que estava só inventando essa coisa, mas de qualquer forma é uma coisa preocupante, né? Porque certamente aqui abre margem para investigação e essas investigações podem apontar que, de fato, esse ministro do STF recebeu dinheiro. Inclusive, a investigação no que tange ao TJ e ao STJ mostra que, justamente, o esquema era aquele esquema conhecido dos escritórios de parentes, mulher, filhos, amigos do ministro, né? Eu já falei para vocês, em Brasília todo mundo sabe isso, do STF, do STJ, todo mundo sabe quem é o escritório ligado a cada ministro, então você já sabe o que é, para quem que tem que pagar a propina lá, enfim. Ou seja, não se sabe se esse ministro realmente, se tem evidências de corrupção desse cara. Por enquanto tem só o nome dele lá. Ó. As mensagens encontradas no telefone celular de um advogado morto, né? A gente falou sobre isso lá, o advogado lá em Cuiabá foi morto, não se sabe em que circunstância, e a polícia pegou o celular dele, coisa e tal. Aqui, ó, o Platô apurou que nas mensagens um dos integrantes da quadrilha insinua ter proximidade com esse ministro. Não há, porém, dados concretos que indiquem se ele estava falando a verdade ou se apenas vendendo uma influência que não tinha. O nome do ministro citado é mantido em sigilo. A menção está na íntegra do material obtido pelos investigadores do Mato Grosso ao ter acesso ao celular do advogado morto, né? E a investigação subiu para o STF. E aí que eu falo para vocês que esse é o grande problema, né? O Rodrigo Rangel fala aqui, ó, que integrantes da quadrilha dizem ser próximos a esse ministro. Por hora, não há investigação, elementos para indicar se estava falando a verdade, eu só insinuando que não tinha, né? Mas o nome, porém, está lá. E no meio de mensagens incluídas no material enviado inicialmente ao CNJ e à Justiça Federal. O caso subiu, está agora no STF sob relatoria do ministro Cristiano Zanin. E o ponto todo é o seguinte, o STJ poderia julgar o próprio STJ, não tem impedimento disso. Por quê? Porque os ministros do STJ são julgados pelo órgão especial do STJ. Então, ou seja, poderia ser investigado pelo STJ perfeitamente.
O fato disso subir para o STF foi uma excepcionalidade. E uma excepcionalidade que agora a gente sabe que é motivada por isso daqui, né? Ou seja, o nome de um ministro do STF está ali, no meio dos outros nomes todos. Tem coisa de verdade? Não tem, tem que ser investigado, mas que o nome do cara está ali, tá, né? E bom, o que vai acontecer aqui? O mais provável, na minha visão, é que vai acontecer igual o mensalão, né? Eles não vão poder anular essa investigação toda, porque essa investigação está só começando, mas certamente vão sabotar qualquer nova tentativa da polícia de investigar qualquer coisa. Ah, polícia, precisamos fazer uma busca e apreensão para saber se esse ministro... Temos que quebrar o sigilo bancário desse ministro do STF. Você acha que o STF vai deixar isso acontecer? Não vai. Então, assim, fica uma situação complicada porque a polícia vai ser incapaz de investigar mais, de chegar a fundo nessa história. Tudo tem que ser aprovado pelo juiz do caso. O juiz do caso agora é o Zanin. E no final das contas, o provável é que não chegue a informação nenhuma. E aí o que eles vão fazer? Vão fazer como fizeram no mensalão. Enrolar. E aí, lá na frente, quando esse caso já tiver esquecido e coisa e tal, não, já prescreveu tudo, ninguém vai ser culpado, coisa e tal, tudo resolvido. Não vejo hipótese disso ser julgado no plenário do STF, infelizmente, no final das contas, né? Agora, outra pergunta que todo mundo se faz, quem seria esse ministro do STF? A gente não tem informação, mas o que estão dizendo é que como teve o Paulo Gonet envolvido também, né, nessa história, na transferência do STJ para o STF dessa ação, a suspeita é que seja o Gilmar Mendes. Não se sabe disso, tá? É a suspeita porque o Gilmar Mendes tem fazendas no Mato Grosso, ele é uma pessoa que tem ligações com o Mato Grosso, ele tem ligações com o Paulo Gonet, e toda essa coisa, essa transferência do STJ para o STF se deu nesse contexto, então é muito possível que seja esse o nome. A gente não sabe, está tudo em sigilo, vamos aguardar para ver o que acontece nisso daqui. De novo, o mais provável, infelizmente, é que não aconteça nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.